prazer é todo meu. Glória a Deus por isso. Obrigado pela confiança, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez para falar um pouco do amor dele por nós. Então, vamos ler primeiro o texto em Isaías 55, do 1 ao 13, sendo que eu vou usar somente 2 versículos, mas eu prefiro ler o texto todo. Isaías 55, amém? Ai, glória a Deus por isso. O Senhor Deus diz: escute os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça, porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida, porque gastam seu salário com coisas que não matam a fome. Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escute-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhe darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos. Por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhe. Isso acontecerá porque o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus, enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor, enquanto pode encontrá-lo, enquanto ele está perto, né? Que a pessoa perversa mude a sua maneira de viver e abandone os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos teus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem e crescerem, e produzirem sementes para serem plantadas, e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiro, crescerão ciprestes, mutas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal que nunca desaparecerá. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso, poderoso, exaltado entre as nações. Senhor, Tu és o único Deus, Pai querido amado. O Deus que nós devemos buscar, o Deus que nós devemos adorar, Senhor, porque só o Senhor é digno de nossa adoração. Senhor, neste momento, eu vou falar um pouco, Senhor, do Teu amor, e que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, Pai querido. Que venha, Senhor, ser para a edificação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, quando eu comecei a ler esse livro, eu passei em alguns versículos e o livro ele é todo lindo, é um livro que nos mostra todo o plano de Deus para nossas vidas, né? Ali quando começa no capítulo 53, ele começa a falar do grande preço que foi pago no Calvário,
No capítulo 54, ele fala a grande e gloriosa era do reino, e agora os habitantes de todo o mundo são convidados a vir e participar daquele que garante a entrada no reino do céu. Quem que garante a entrada, nossa entrada no reino dos céus? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o poder. E o Senhor, Ele nos convida nesta noite a buscá-lo. É tempo de nós buscarmos mais ainda o Senhor. E todo mundo é convidado a buscá-los. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, porque haverá dias que nós vamos querer buscá-los e nós não vamos encontrá-lo. Busquemos ele porque ele está perto de nós. A promessa de Deus é uma promessa de salvação, né? Mas Mateus 22:14 vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas por que eu estou falando isso? É porque muitos estão saindo da presença de Deus. Muitos estão deixando de buscar a presença de Deus. E, gente, é o momento de nós estarmos entrando cada dia mais na presença do Senhor. Aquele que colocar a sua mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Então, nós estamos buscando pouco o Senhor, porque o reino de Deus é para quem tem disposição, falando melhor. É para quem tem compromisso com a obra de Deus. Nós devemos ser compromissados com Ele. Nós não devemos ir à igreja para ter comunhão com os irmãos, mas nós devemos ir à casa de Deus para ter comunhão com Deus. E no momento que nós temos essa comunhão com Deus, nós não se afastamos da presença dele, porque Deus está dentro, o Senhor está dentro de nós. Ele vive em nós, não é mais nós que vivemos. Então, muitos, por causa dessa situação que está acontecendo, estão deixando de buscar o Senhor, estão deixando de ter comunhão com Deus, mas dizem: eu posso buscar o Senhor na minha casa, eu posso ter comunhão com o Senhor na minha casa. Pode sim, você pode ter comunhão com o Senhor aonde você vai, porque o Senhor tem que ser prioridade em tudo na sua vida. Mas a igreja é prioridade. Nós temos que estar na igreja, porque nós somos igreja. E não há quem possa ser igreja se não for a igreja. Em Hebreus 10:25 vai nos dizer assim, olha só: não deixemos de reunirmos nós como igreja, né? Segundo o costume de alguns, mas nós procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o fim, né? Nós temos que buscar agora ele, porque o fim é agora, né? Desde quando eu era pequenina ainda, né? Eu sou um pouquinho ainda, mas quando eu era criança, né? Eu ouvia falar que Jesus estava vindo, que Jesus estava voltando, mas agora é real. Agora nós estamos vendo os sinais. Nós estamos vendo pai mata filho, filho mata mãe, então é uma confusão muito grande, né? O inimigo, ele tomou conta de tudo. Então nós só podemos nos livrar das coisas mal deste mundo se nós buscarmos o Senhor. E o dia se aproxima, né? E agora é que a nossa busca tem que ser intensa, a nossa busca tem que ser constante. Nós devemos buscar ele, nós devemos beber esta água para matar a nossa sede. Nós devemos estar ligado na videira, né? E se nós não conseguimos viver sem água, né? Nós podemos pegar alguma coisa que colocar fora do que eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu posso trazer para dentro do que eu estou falando, porque se faltar água na planta, a planta ela vai morrer. Se existe um local seco, onde não tem água, as árvores elas começam a morrer, o chão, às vezes, ele até racha de tão seco que ele é. Mas quando chega a chuva,
tudo se transforma. Quando vem a chuva, as árvores começam a dar bons frutos, ela começa a florir, a terra começa a ficar bonita. Assim é a nossa vida. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós estamos ligados no Senhor, a nossa vida muda. Não existe nada que o Senhor não possa transformar, não existe nada que o Senhor não possa mudar. Muitos de nós estamos preocupados com muitas coisas, mas a única coisa que nós devemos nos preocupar é como o Senhor vai nos encontrar quando Ele vier. E Ele vai vir a qualquer momento. Não é quando eu quiser e nem quando você quiser. Não é nem quando ninguém vai saber. A Bíblia diz isso, né? Nem os anjos sabem. Então é melhor a gente se preparar, começar a buscar mais a presença do Senhor, começar a sairmos mais do nosso comodismo, né? E buscar esta água, né? Porque Isaías, no capítulo 55:1, ele vai nos dizer assim: todos vós que tens sedes, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, o vinho e o leite. Olha, observando essa palavra, eu pude ver que 3 vezes nesse versículo é usada a palavra vinde, vem. O Senhor está chamando, vem. Ele tem pressa. Vem, vinde. 3 vezes o Senhor fala isso. Vem, vinde e bebe a água para você ser transformado, para você mudar a tua vida. O Senhor, Ele nos chama para uma vida de transformação junto com Ele. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrar o Senhor. Então, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37 diz isso. E João 7,38 vai nos dizer assim, olha, porque esse é um convite mais importante da nossa vida. Ele diz, tem sede, venha a mim e bebe. E rios de águas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Se nós formos até ele e se nós cremos, rios de águas vão jorrar dos nossos corações. Apocalipse 27:17 vai nos dizer assim. Só um minuto. Ai, eu não separei. Apocalipse 27. Ok. Apocalipse 20. Apocalipse 22. Ai, meu Deus. Vai dizer assim. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É só você vir. É só, ele te chama, você vem, bebe a água da vida, o Senhor te transforma, o Senhor muda a tua vida. Já não é mais eu, mas é Ele que vive em mim. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Romanos 3:24, mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. É de graça. O Senhor não cobra nada de nós, não. Ele nos deu tudo. Olha para fora e você vai ver tudo belo, tudo lindo, tudo perfeito. Ele nos deu tudo. É tudo de graça, sem cobrar nada. E nós só seremos salvos, nós só receberemos esta graça que o Senhor nos oferece se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Não é de qualquer jeito que nós temos que buscar o Senhor. Não é a gente tirando 2 minutos, 3 minutos para falar com o Senhor. Eu estive pensando, antes de trazer essa palavra, eu até comentei com uma irmã.
eu estava aqui pensando, será que eu estou buscando o Senhor de todo o meu coração? Isso antes de eu ser convidada pelo pastor para trazer essa palavra. Eu já comecei a pensar. Aí eu comecei a pensar, mas eu estou buscando o Senhor, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar, é bom eu pensar se eu estou buscando o Senhor, porque no dia que eu achar que eu estou buscando o Senhor perfeitamente, eu vou começar a ficar fraca, eu vou começar a cair no comodismo porque eu estou buscando o Senhor, porque eu tenho orado, porque eu tenho lido. Então, é melhor você todo dia fazer uma reflexão. Será que eu estou buscando o Senhor como eu deveria buscar? Né? E quando eu fui para Tum, que o pastor falou sobre a Páscoa, que a Páscoa não é o coelho, né? A Páscoa é Jesus Cristo, é a morte dele, é a ressurreição dele. Mas quando é no outro dia, eu começo a receber muitas mensagens de irmãs que me mandam o coelho no lugar de Jesus Cristo. Aí eu pude entender que nós temos que buscar o Senhor, que nós nunca vamos ser perfeita. E no dia que nós acharmos que não devemos mais buscar ele menos, nós vamos deixar de ser cristão. Por quê? Porque o cristão verdadeiro é aquele que reconhece as suas falhas. É aquele que vê que tem falha e procura consertar as suas falhas. Quando ele começou a ministrar ali, e ele falou sobre Judas, sobre a traição de Judas, e ele falou, será que nós não estamos sendo Judas? Eu falei, pronto. Será que nós estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração? Agora, confirmou a minha palavra. Eu vou começar a estudar isso, e vou começar a pensar, vou começar a corrigir os meus erros, eu vou começar a ficar mais com o Senhor, vou começar a fazer mais perguntas e vou querer saber mais. Nós devemos buscar Ele, mas buscar intensamente. Como? Em oração, lendo a palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. A palavra é essa. Busca agora o Senhor, começa a buscar, sem cessar. Né? Nós precisamos ter essa comunhão com Ele. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos viver. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes dEle e dizer que não podemos viver mais, que Ele é que vive em nós, que sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum, e que nós precisamos invocá-lo de todo o nosso coração, que nós precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. Jeremias 29, 11 e 13 vai nos dizer assim, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vós ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vós lancei. Diz o Senhor, vós jurei voltar para o lugar de onde vos levei. O Senhor, Ele nos diz nesta noite, busca-me de todo o coração. Busca-me. É uma busca constante. Não é você buscar agora, não é você buscar daqui a pouco. É todo dia, é toda hora da nossa vida, cada momento. Nós temos que orar, viver uma vida de oração e orar sem cessar, porque os dias são maus. Os dias são maus e nós precisamos ter a presença do Senhor em nossas vidas. Sem a presença dele, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E essa é a gloriosa promessa do Senhor Jesus, que ela é feita a todos nós, ela é válida para todas as épocas, ela é válida para todas as nações. É a salvação do nosso Senhor. É a salvação. É de graça. Nós não precisamos pagar nada.
Nós só precisamos estar na presença dele. Nós só precisamos buscar ele e reconhecer ele como Deus de nossas vidas. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas isso não impede de buscar ao Senhor. Agora é que nós devemos buscar mais ainda ele. Muitos são as pessoas que estão deixando de buscar o Senhor, que estão ficando em suas casas, estão deixando a presença do Senhor, porque a situação é grande ou porque quando tem algum problema, a primeira coisa que a pessoa fala é: "Ai, mãe, eu quero um tempo só para mim. Eu preciso ter um tempo", e se afasta do Senhor. O momento exato de nós buscarmos o Senhor é quando nós estamos passando por situações difíceis. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sozinha. Agora nós devemos buscar Ele com intensidade, com mais fluência, né? E são as pessoas que estão se afastando dele, porque o Senhor ele nunca vai se afastar de nós. Nós devemos nos esforçar mais pela presença dele, né? Nós devemos, porque todo esforço tem sua recompensa, todo sofrimento tem o seu consolo. É ele que nos consola, é ele que nos dá direção, é ele que nos fortalece. Está aqui em Romanos 8,18. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Os nossos sofrimentos não será comparado nunca com a glória do nosso Deus. Se nós temos esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador do céu e da terra ao nosso lado, por que nós devemos temer? Ele é que nos capacita, é Ele que nos direciona. Quando Ele diz vai, Ele garante a vitória. Então, vamos buscar Ele enquanto há tempo. Não deixa para buscar Ele daqui a pouco, porque daqui a pouquinho pode não dar tempo. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a pouco, daqui a um momento. Eu posso estar aqui falando com vocês e, de repente, eu posso morrer aqui agora. Então, devemos sair da posição que nós estamos. Devemos sair dessa posição de mimimi, de choradeiras, de sofrimentos, de achar que nós vamos permanecer nesse sofrimento. Nós não vamos permanecer. O próprio Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. Ele venceu o mundo, ele venceu por nós. Então, levantemos as nossas cabeças e seguimos em frente, buscando cada dia a presença dele, buscando nos encher da presença dele, saindo dessa posição de comodismo. Faz assim como Bartimeu, que mesmo que era cego, mas não era surdo. Quando ele viu Jesus passar, ele foi para o meio, saiu correndo atrás de Jesus. Ele não quis saber quem ele que ia impedir ele. Sai todo mundo da frente, eu preciso beber essa água, eu preciso buscar essa presença, porque eu sei que essa presença vai me libertar. Eu sei que eu vou encontrar salvação nessa presença. A mulher do fluxo de sangue, mesmo se arrastando, sem poder, fraca, tantos anos na vida, sem poder ter uma cura. Ela queria ser curada, ela queria passar por baixo de todo mundo, nem que pisasse em cima dela, mas ela tomou a decisão: eu quero esse Jesus, eu quero tocar nessas vestes e eu vou tocar. Quando nós dissemos, nós determinamos na nossa vida que nós queremos, nós conseguimos. Não deixa para você buscar o Senhor quando você estiver passando por situações difíceis, não. Olha, em 2 Crônicas 15, 1, 2, vai nos dizer assim. 15, 1, 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscardes ele, se deixar achar. Porém, se o deixares, vós deixará. Se nós o deixarmos, ele vai nos deixar. Né? Aqui, esse versículo, ele tem 3 coisas. O Senhor está convosco enquanto vós estamos com ele. Se o buscarmos,
será achado de vós. E se o deixarmos, ele também nos deixará. Isso é válido para todos nós. Isso é válido para mim e para você. Não é só para o rei, só para a asa, não. É para mim e para você. Porque nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que viver tudo que está escrito aqui. Esse aqui é o manual da nossa vida. E por muitos dias, vai nos dizer no capítulo 3, por muitos dias esteve Israel sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que lhe ensinasse sem lei. Mas, quando na sua angústia foi preciso passar por aflição, né? Eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, e ele encontraram o Senhor. Não deixa para buscar o Senhor só na tua angústia. Não deixa para buscar o Senhor só quando tu estiver passando por situações difíceis, não. Busca ele agora. Fica ligado no trono da glória, né? Essa promessa, ela é clara. Deus nunca nos abandonará. Aquele que se voltam para ele, ele nunca vai os abandonar. Mas se eu deixar ele, ele vai me deixar. Ou você é, ou você não é. Ou você se junta, ou você se espalha. Ou você se limpa, ou você se suja logo de uma vez. Mas sai de cima do muro. Escolhe qual Deus que você vai servir. Escolhe, porque você há de amar um e há de aborrecer o outro. E não há tempo mais para a gente brincar de crente, não. Não há tempo mais, não. As escrituras são bem enfáticas, bem verdadeiras. Ele foi achado por ele, né? Se eu buscar o Senhor, eu vou encontrar o Senhor. Se eu buscar ele de todo o meu coração. Mateus, ele 7 vai nos dizer assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Busque. O Senhor, ele não vai te oferecer água. O Senhor, ele não vai forçar você a buscar ele. Você tem um livre-arbítrio de fazer da sua vida o que você quiser. Resta você tomar a decisão qual o caminho você vai seguir. Se você vai pegar um atalho ou se você vai pegar o caminho e passar pela porta estreita e morar lá na glória, né? Porque o Senhor, ele está vindo. Ele só disse assim, olha, eu vou ali com meu pai, eu vou fazer lá muitas moradas, e quando tiver tudo pronto, eu vou voltar e vou buscar vocês. Mas aquele dia que o Senhor chegar, ele vai dizer para muitos, sai, porque eu não te conheço. Você deveria ter me buscado e você não me buscou. Você teve a oportunidade de estar na minha presença e você não esteve. Você teve a oportunidade de orar e você não orou. Você teve a oportunidade de conhecer a minha palavra e você não conheceu. O Senhor, ele vai dizer, sai de perto de mim, olha, eu não te conheço. Ele não vai dizer, eu te via, mas agora você não fez a minha vontade, então você fica aí. Não, ele vai dizer, eu não te conheço. Sai porque eu não te conheço. E o apelo agora do nosso Senhor Jesus é para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para encontrar ele enquanto se pode encontrar. Significa que o nosso tempo ele é limitado, né? Vai chegar a hora em que todos nós temos de enfrentar a justiça de Deus. E por isso que nós devemos buscar ele agora. Porque ele ainda não veio, né? Porque ele está dando tempo. Está escrito em 2 Pedro, acho que 2:3, que ele ainda não veio, porque ele está esperando que nós venhamos nos arrepender. Significa isso? Que o nosso tempo está limitado, que o nosso tempo é limitado, né? Então, nós devemos procurar o perdão e a graça de Deus, enquanto ainda nós temos essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Deus, ele nos convida a buscá-lo. Chegará um momento que esse convite será retirado da porta e a porta será fechada. O Senhor, ele não poderá mais ser encontrado. E Jesus, ele fala claramente na parábola das 10 virgens. A porta foi fechada.
e a porta foi fechada para as virgens que não estavam aptas para entrar no reino de Deus, porque elas estavam desapercebidas, elas estavam sem azeite, as suas lamparinas apagaram e elas esqueceram de buscar o Senhor, que elas não estavam prontas para a chegada do noivo. Está escrito em Mateus 25, 1, 13. Então, mantemos as nossas lamparinas acesas. Realmente, não haverá uma segunda chance quando terminar. Não haverá. O Senhor, ele virá só uma vez. E nós temos muitas oportunidades de buscar o reino de Deus. Nós temos muitas oportunidades de estar na presença de Deus. Nós temos muitas oportunidades de ouvir a palavra, de orar. Nós temos um ministério onde tem palavra genuína. Quem disser nesse momento que não conhece a palavra de Deus é porque nunca esteve com Deus. Quem está na presença de Deus, indo a esse ministério e deixar de ir por causa de qualquer coisa, de um mimimi, de um tititi, de uma fofoquinha, ou até por causa de coronavírus. Falta buscar a presença de Deus. Falta, porque nós estamos indo em todos os lugares, mas só a igreja é taxada como pega coronavírus. Isso, para mim, nós conseguimos, para muitos, ter uma desculpa para não ir à casa do Senhor. E se nós não formos à casa do Senhor, nós não vamos ter a presença do Senhor, porque o tempo do convite para buscar Ele é nesse tempo. É enquanto há tempo. Buscai ao Senhor, enquanto você pode encontrar Ele agora. Esse convite nos envolve numa vida de fé, numa vida de arrependimento. É uma busca constante de perdão, de amor. Né? Não cabe cisternas rachadas, onde vai chegar a água e vai sair toda a água, onde você não vai ter nenhum abastecimento, onde você não vai ter nada. Busque a fonte da vida, a fonte verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 17:13. Busque agora o Senhor. A porta vai se fechar e você vai ficar de fora. Você vai ficar do lado. Por isso, desperta tu que dorme e busca o Senhor agora, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, busca um tempo. Busca, tira um tempo da tua vida. Não investe o teu tempo. Quero dizer, não gasta o teu tempo em coisas que não agrada ao Senhor. Não gasta o teu tempo só com coisas materiais, com trabalho. Precisamos trabalhar, precisamos ganhar os nossos sustentos, mas o que Deus diz? Busca primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino e a justiça de Deus, que Deus não vai deixar nada faltar na tua vida. Nós nunca devemos estar tão ocupados ao ponto de não termos tempo para buscar o Senhor. Né? Mateus 6:33. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Busca o Senhor. Busca, bebe dessa água. Porque quando você beber essa água, você será transformado. Você não terá mais sede. E eu posso garantir para você com todas as letras, ele foi o maior pregador da história. Ele é o maior pregador. Ele é que nos ensina tudo que nós devemos aprender. Por isso, devemos buscar, devemos aprender com ele, devemos ser semelhança dele, devemos estar ligados com ele, para que nós possamos alcançar a graça, que é de graça, que ele nos dá. Mas, para isso, nós temos que conquistar. E, para conquistarmos essa graça, nós temos que viver uma vida de renúncia, renunciar tudo e viver para uma busca aonde você vai encontrar ele que quebra todas as leis, que desfaz tudo. E ele diz assim, olha, eis-me aqui, eu estou contigo, vem, eu estou aqui pertinho de você. Não importa a situação que você está passando agora, não importa
pelo vale que você está passando, porque agora é que você tem que buscar Ele. Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós estamos precisando. E o Senhor, Ele é um Deus de promessa. E Ele cumpre as suas promessas. Ele não é um Deus que mente. E Ele diz, olha, para mim e para você, pode o teu pai, a tua mãe te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. No ventre da nossa mãe, Ele já sabia que nós iríamos ser. Ele já sabia que nós iríamos estar aqui. Ele já sabia que o pastor Adilson ia me convidar para trazer essa palavra, né? Então, o que nós temos que fazer é alegrar-nos no Senhor, buscando Ele de dia e de noite. Porque o Senhor, Ele é tudo para nossas vidas. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por Ele ter nos direcionado até aqui, por Ele ter cuidado de nós. Obrigado, pastor, pela oportunidade.